entenda uma coisa, você que está nos ouvindo, que não vai ter muita audiência no nosso podcast, mas... Vai dar, vai sim, pô. Mas quem ouvir, você precisa entender uma coisa. Não é você encher um vaso. E não tem nada de errado você ler. Mas você precisa ler com distância. Porque entre aquilo que você lê, entre o que eu escrevo e o que você recebe, existe a tua percepção, existe o teu filtro, entendeu? Tu vai sugar as coisas e tu vai sugar elas não a partir do meu ponto de vista, mas a partir do teu ponto de vista. E aí tu vai cada vez mais fortalecendo isso. Eu sou da opinião, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que se conectar com a sua essência. Eu posso falar uma coisa aqui que as pessoas vão me queimar na fogueira, que nem fizeram com o Giordano Bruno? O grande problema da humanidade é a distorção de conhecimentos como o de Jesus. Eu acredito nisso. Porque o que é o reino dos céus para você? Pode dizer sem preocupação. O que é o reino dos céus para você? O reino dos céus para mim é um estado de espírito. É paz. Mas você também já quebrou minhas pernas aqui, porque a maioria das pessoas pensa que o reino dos céus é um lugar, né? Que você depois da morte, tá? Mas o que é e isso é verdade. Depois da morte você volta para onde? Você volta para a vida. Depois da morte, você volta para a vida. Aí você, como assim volta para a vida, mas não morri? Mas presta atenção, a coisa que ninguém percebe, o oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Certo. A vida, ela é eterna. Você já é uma vida. Você já é uma vida. Você é uma vida. A vida não tem como extinguir uma vida. Então a vida, só que assim, o que Jesus dizia? E as pessoas são teimosas a ponto de não entender. Ele diz assim, não procure o reino dos céus aqui ou lá. O reino dos céus está dentro de você. Isso para mim já chega. Pô, já tá dito. Isso é dito por Jesus. Então por que eu vou pegar e distorcer tudo isso e dizer que se você vai morrer, você vai para o céu, para o reino dos céus, para o reino de Deus. E Jesus dizia que o reino de Deus e o reino dos céus, ele usava isso alternadamente, que isso é a mesma coisa. Então aqui na terra aqui, você se tornou essa forma física, mas você não deixou de ser essência divina. O verdadeiro sucesso é você se conectar com essa essência e deixar que essa essência desabroche em você. Então o crescimento ele é a partir de dentro. E Jesus, por que Jesus dizia reino dos céus para se referir à essência? Porque a essência não é uma forma. Então tu não pode exemplificar ela como uma forma. Porque ela é não forma. E o que acontece? Ele dizia o reino dos céus porque o céu não tem forma. Você pode pegar um avião, sei lá o quê, e subir, você nunca vai achar o céu. Então, imagina 200 mil anos atrás, ele falando com aqueles caboclos lá, que não sabiam escrever, não sabiam ler, como é que tu vai falar de essência? E aí ele dizia assim, olha o reino dos céus. E por isso que ele diz, o reino dos céus, Joel, o reino dos céus é esse poder interior. E se você pegar isso como base de toda a filosofia de Jesus, você vai entender. E o que é paz que você busca? É se conectar com essa essência. Boa. Paz é conexão. E aí, só para finalizar, aí ele diz o seguinte, buscai primeiro essa conexão interior. Buscai primeiro o reino dos céus. Porque depois, o resto, tudo vai ser acrescentado. Quer dizer, se você consertar o seu interior, o seu exterior vai se encaixar de todo jeito.
Aí, nós não entendemos isso. E por isso que ele diz, tudo que eu faço vem de mim. Vem do reino dos céus. O Pai que está em mim age através de mim. E isso é a fé. Só que tu não pode provar isso cientificamente. O que é provar uma coisa cientificamente? É captar algo com a sua razão. Certo. Isso é ciência. Agora, a razão ela é finita. Como é que tu vai captar uma coisa infinita com algo que é finito? O infinito não cabe no finito. Tá entendendo? Então, a razão, ela sempre é limitada. As ciências são limitadas. O grande segredo é a fé. E o que é a fé? É a certeza, é a sabedoria da incerteza. É a certeza daquilo que você não sabe. E a razão, por que ela te atrofia? Porque a razão, a coisa que ela mais busca é segurança. Ok. E a segurança te limita. Então tu pode analisar isso por todos os ângulos, por todos os lados. E eu não sei como que a humanidade não descobriu isso, se até eu sei disso. Entendeu? Se até eu que descobri isso, como é que a humanidade não descobre? O que nos impede, o que nos afasta? Eu vou te dizer. É o falso eu. O que é o falso eu? É a ideia que você cria sobre si na sua cabeça. E Jesus disse também, de novo estou falando de Jesus, poderia falar de Sócrates. Jesus disse o seguinte, você não pode servir a dois senhores. Ou você cria um eu na mente, ou você se conecta com a essência. Se você criar um eu na sua mente, esse eu vai te afastar da sua essência. E qual seria o malefício, se é que existe, de não estar conectado com a sua essência? Ansiedade, medo, insegurança, aflição, apego, todas essas coisas. Apego. E tudo isso cria uma única coisa, sofrimento. E sofrimento cria violência. Uma pessoa em paz, uma pessoa alegre, ela não sai por aí ferindo os outros. É só uma pessoa ferida que fere os outros. Por isso existe tanta violência na humanidade. Se você olhar, Hitler matou milhões de pessoas. Por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente ferida. Por que a Alemanha aderiu a Hitler? Porque a Alemanha tinha sido ferida no seu orgulho, lá com o Tratado de Versalhes e tudo mais. Então isso acontece no nível individual e também acontece no nível de nações, entendeu? E ali, eu vou te jogar uma outra batata quente. Ali vem o negócio da competitividade, que é uma coisa extremamente nefasta para a humanidade. Porque quando você compete com a outra pessoa, a competitividade, você cria uma espécie de violência. Você sabe que eu sou a favor de competitividade, né? Sim, por isso que eu digo, vou te jogar uma outra batata quente na mão. Porque vou te falar em qual contexto que eu sou. Tá? Já posso falar ou você vai... Sim, não, pode falar. Quando que eu descobri que competitividade era uma forma de colaborar? Porque muitas pessoas falam assim, pô, o mundo é um mundo para você ajudar as pessoas. Eu concordo. 3 P's. Pessoas precisam de pessoas. E a melhor maneira de você fazer isso é não competir. Só que uma vez, dentre essas inúmeras competições da minha vida, eu competi com o César Cielo. Eu tinha 22 anos, ele tinha 16. E foi uma prova que a gente competiu em Santos, 100 metros nado livre. Foi dura demais. Ele era um menino, garoto, um jovem de 16 anos que estava vindo com tudo e eu estava muito bem. E nós nadamos no 100 metros nado livre e eu venci dele por alguns poucos centésimos. E se ele não tivesse do meu lado, eu não teria tirado tudo que eu tirei de mim. E se talvez eu não estivesse do lado dele, ele talvez não teria feito o que ele fez. Eu lembro que no final ele tirou a touca, eu tirei a touca e a gente se cumprimentou. Porra, legal, hein, cara? Eu falei, pô, legal também. E ali eu entendi. Competir com ele, ou melhor, ele competir comigo, colaborou comigo. E eu competir com ele, colaborou com ele. Mas colaborou contigo em que sentido? De tirar de mim o meu melhor, naquele instante. Se ele não tivesse do meu lado... Mas o que é o teu melhor? Como tu sabe que aquilo é o teu melhor? Eu tenho certeza. Como tu sabe? Porque eu tive a certeza que naquele instante, eu não podia fazer nada além do que eu fiz. Eu fiz... Mas o que é essa certeza?
esforço físico. Não, o que é essa certeza? Eu tinha certeza. Da onde veio essa certeza? Do meu campo de experiência. Das coisas que eu vivi. Do teu passado. Do meu passado. Teu passado estava ditando o teu presente. Presta atenção. Será que se você, ao invés de ficar... Porque quando você disse eu tinha convicção, eu tinha certeza, isso vem da experiência e conhecimento. Beleza. Será que se você tivesse se libertado desse conhecimento e tivesse deixado esse poder interior, esse Joelzão fluir, será que você não teria nadado até fora do ginásio? É porque, presta atenção, é nisso que o conhecimento limita. Porque você vê isso do ponto do teu conhecimento. Não, concordo. Do ponto que eu analisei... Do ponto que eu analisei, eu tô certo. Mas essa análise vem do teu conhecimento. Mas o ponto que eu analisei não é todo ponto. Exato! Então, o que eu quero dizer isso? Eu entendo o que você diz, mas presta atenção. Se você analisar... Eu, você, todos nós estamos aqui, nós somos no fundo a mesma coisa, entendeu? Nós somos a mesma essência. Então, por exemplo, assim, a competitividade, ela vem da cabeça. E por isso, assim, o que você está falando é completamente compreensível e 95% das pessoas vão concordar contigo e não comigo. Mas o meu questionamento, ele vem nesse sentido. Mas vamos concordar porque dentro do contexto que eu expliquei... mas a minha grande... Faz sentido. Mas a minha grande pergunta é o seguinte: onde toda essa competitividade nos trouxe? Na irrelevância, na mediocridade, na pobreza, na miséria. As pessoas estão morrendo de fome por aí. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm emprego. Então, assim, para que serve tudo isso? Essa é a minha questão. Será que nós, seres humanos, não somos capazes de criar algo diferente? Porque nós confundimos tudo. E volto a insistir de novo, porque nós estamos identificados com a falsa noção de eu. Por exemplo, o que é o amor? Você já refletiu sobre isso? O que é o amor? As pessoas pensam, eu amo o Joel, eu amo o Jacob, eu amo a Fabiana, eu amo. Mas o que é o amor? O que é o amor? As pessoas dizem Deus é amor, já ouviu isso? Já. Mas, porque o que existe? Você me ama, mas se eu te sacanear... Já não amo mais. Já não me ama mais? Vou ficar chateado. Exato, você diz, quebrou os pratos, não é bem assim, entendeu? Então, o que eu quero dizer assim? O amor, as pessoas não entendem isso, mas o amor é eu reconhecer a minha essência em você. Entendeu? Porque tudo que tu faz, tudo que tu deixa de fazer, isso não pode afetar o amor. E quando se diz amor, Deus é amor, é porque Deus é a essência. Então, se nós começarmos a olhar isso sob esse ponto, nós vamos mudar muitas coisas, porque se eu vejo a mim mesmo no Joel, mas aí eu não posso ser desmoralizado comigo mesmo, mas se eu vejo Deus dentro do Joel, o que acontece? Eu não vou abusar do Joel, entendeu? Se eu realmente acreditar que Deus existe em mim, que existe algo em mim que não me pertence, que é divino, eu vou cuidar do meu corpo, entendeu? Eu não vou cuidar do meu corpo por causa disso, por causa daquilo, mas eu vou ter que cuidar porque ele é o templo do que existe de mais sagrado em mim, entendeu? Então, assim, o que nós precisamos, Joel, é mudar tudo, entendeu? Não é fazer pequenos reparos. Nós viemos fazendo pequenos reparos há anos, há séculos, por exemplo. Nietzsche, um dos filósofos mais respeitados, mas completamente equivocado, entendeu? Completamente errado. Isso é desperdiçar a herança, entendeu? Isso é desperdiçar a herança, quando você começa a analisar, a julgar. E aí eu penso o seguinte, Joel, a tua missão, mais que a minha, é começar a filosofar com o martelo, entendeu? Eu digo isso de todos, nós temos pessoas
maravilhosas, porque a internet pode trazer isso.